Bom, estamos começando mais um Thermocast para falar de vidros e o quanto a qualidade do vidro é importante hoje e a umidade, quanto pode trazer de benefício, o controle da umidade, né? Traz de benefícios na fabricação, no desenvolvimento do vidro, na aplicação, na laminação. E trouxemos hoje uma pessoa muito técnica aqui, né? Eduardo Silva, até que você se apresentasse um pouquinho para falar dessas normas técnicas, tudo que a gente tem de importante hoje no vidro que rege para que a gente tenha um vidro de qualidade para o público final, né? Seja ele, principalmente, né, a gente fala bastante na construção civil, né? Hoje vem cada vez mais utilizando vidros nas fachadas e tudo, o quanto é importante a gente ter um controle de qualidade nisso, né? Eu agradeço poder participar aí com vocês desse evento, né? Atuo desde sempre na área de gestão da qualidade. Nos últimos 15 anos com a parte de consultoria para certificação. Então a gente vem aí hoje contabilizando mais de 100 empresas na quais a gente ajudou a fazer a certificação, a obter, né, a conquistar isso. E é o que você falou, um dos pontos importantes para o processo é o controle. Eu acho que sem o controle você não tem gestão e o comprometimento do produto ali, da qualidade, deixa a desejar. Tá? Então eu acho que é um assunto importante. E hoje existem normas para isso, né? Então, desde a fabricação, o beneficiamento, né? Seja do vidro laminado, insulado, né? Que você tem ali um beneficiamento mais preciso, o próprio vidro temperado, né? Que a gente tem muitas normas que já vem trabalhando com isso, e eu acho que, pelo que a gente vem estudando aí, cada vez existem mais normas para a gente ter uma qualidade cada vez melhor, menores perdas, né, na questão do vidro, na fabricação dele, né, efetivamente. Mas eu diria que mais é essa questão de qualidade, né, onde você acha que atua bastante. Puder mostrar, falar um pouquinho para a gente como isso funciona, técnica, né, de todos os produtos aí. Então, só para a gente ter uma ideia, o setor vidreiro, o segmento vidreiro, ele tem cerca de 36, se eu não me engano, são 36 ou 34 normas técnicas, né, bem específicas ali para produtos. Então, é uma infinidade de requisitos que cada produto precisa seguir para garantir qualidade e segurança dos usuários. Então, acho que é bem importante ter a visão de que todo e qualquer produto ele tem que ter o lado técnico, né? Ah, sim. Eu acho que não só na fabricação, mas acho que muito no beneficiamento dele, né? Pelo menos o que a gente tem visto para edificação e para construção civil, até a própria, como fala, os perfis, né? Onde você encaixa esse vidro, você tem que ter um controle de qualidade ali na hora de encaixar o vidro, secar o vidro, o tipo de cola que eles usam, né? Isso. A gente atua bastante com os processadores de vidro, né? Esse meu segmento principal. E a gente recebe muitas solicitações de clientes, né? Querendo especificações, querendo certificados de que o produto final atenda às normas. Só que o fabricante do vidro, ele em si não tem o poder para determinar se aquele produto atende os requisitos completos. Por quê? Depende de todo um componente. Depende do perfil, depende do tipo de instalação. Então, tudo isso tem que ser pensado no projeto. O vidro é um componente do projeto final. E para que ele atenda todos os ensaios de desempenho das normas técnicas, tem que ser tudo calculado. Tá. Isso já desde o começo, né? Desde o começo, aonde eu vou instalar, que região do país eu vou instalar, a altura do prédio que esse vidro vai ficar instalado, tudo isso, a 7199, ela te dá parâmetros de cálculo para você determinar toda a especificação que você precisa ter para esse seu projeto. Ou seja, a gente está falando de lugares diferentes, né? De norte a sul, enfim, que aí você tem diferença de umidade e de temperatura. Acho que os dois, o vento, todos esses fatores vão contribuir para que você tenha um produto adequado para aquela sua necessidade. Isso na hora da instalação, né? Isso, onde o produto vai ser instalado. Então são vários fatores que têm que ser levados em consideração para você poder fabricar um produto de qualidade. Dentro da fábrica, então eles... fazer toda uma preparação de máquina, equipamentos, limpeza para poder processar.
E como que é esse? Ele é diferente? Ele tem uma película? Uma película, uma camada metalizada que é que vai fazer o trabalho de refletir os raios solares para te trazer mais conforto térmico, né? Esse não é o vidro Low-E, não, ele é diferente. Também? O Low-E é uma camada também para outras finalidades, mas não deixa de ser um vidro com essa camada. Ele substitui como se fosse aquele insufilme que eles passam, a película, mas ele já vem no vidro base. Interessante. E para essa fabricação, então ele já sai do forno? Sai do forno, depois de fabricado o vidro plano, aí ele vai para um processo de metalização. E aí ele recebe essa camada como se fosse o espelho. É um vidro base, recebe a camada ali para fazer o espelhamento. Esse recebe essa camada metalizada com N aplicações ali depois. Muito bom. E pelo que eu entendi, existe uma norma que é uma norma muito recente agora, né? Mais para vidros laminados ou para controle de qualidade mesmo na questão de beneficiamento dos vidros. A norma, a 14697, né? A NBR 14697, ela é do vidro laminado. Então ela traz parâmetros, critérios para que o vidro laminado tenha o desempenho necessário para a aplicação dele como vidro de segurança. Não é uma norma recente, ela já é de longa data, mas ela sofreu uma revisão agora em 2023. Foi uma atualização de todos os seus critérios, requisitos, e isso tudo feito com base em normas internacionais, né? Então ela teve essa atualização e foi até um pontapé inicial para que possamos ter a certificação do vidro laminado. Como o vidro laminado é um produto específico e não tinha uma certificação, e é um produto de valor agregado, muito importante para o mercado da construção civil, o pessoal sentia muito essa necessidade de ter esse certificado para comprovar, para atestar que o produto que eu estou fabricando e comercializando, ele tem a qualidade reconhecida. Está dentro das normas, está tudo certo, vai ter a durabilidade, de repente não vai ter uma ourização ou de repente uma delaminação ali, né? Não vai ter o desempenho que deve ter, que é especificado pela norma. Então, algumas empresas até chegavam a fazer testes de qualidade em laboratórios para verificar se aquele vidro que eles estavam comprando, comercializando, atendia às normas. Legal, eu faço esse teste, recebo um certificado para aquele produto que eu testei. Mas e o meu lote de fabricação? Será que está igual? Não é a mesma coisa. A certificação já é diferente. Ela avalia o seu processo produtivo, seus melhores métodos de gestão e avalia o produto num laboratório acreditado. Então, com isso, o atestado, né, o certificado, ele te garante não só para aquele produto que você testou, mas para o seu processo. O seu processo, para o lote todo que você vai produzir, enfim, né? E isso com auditorias periódicas, né? Então não é uma vez só e acabou. Todo ano a empresa passa pelo mesmo processo de avaliação e ensaios de desempenho. Então esse atestado para o mercado é uma comprovação de que aquela empresa, aquele fabricante, ele tem um produto de qualidade. Sim. E aí acho que já entra também a questão do controle de umidade e temperatura, certo? Essas normas, elas fazem essa referência, né? Armazenamento do produto em condições controladas. Ah, sim, é. Um detalhe que é importante é que você não vai encontrar na norma os valores, a especificação, quanto tem que ter de umidade, quanto pode, quais são os limites. Não, quem vai determinar isso é o fabricante do produto em si, né, que você está fabricando, do intercalante, o PVB, EVA, ele vai te dar essas especificações. E aí a norma menciona, olha, tenha controle de ambiente. Qual que é o controle que você precisa ter? Aí o fabricante vai te fornecer esses detalhes. Ah, entendi. E aí isso faz menção na norma e você segue dentro do seu processo produtivo e você certifica com aquilo. A empresa precisa ter esses controles, porque quando for auditada, o auditor certamente vai verificar como que é feito o seu processo produtivo, quais são os parâmetros, os controles, os registros que você tem. Eu especifiquei isso porque o meu fabricante determina isso e o meu processo está controlado dentro disto. Aprovado, vida que segue. Algumas empresas, para a gente ter uma ideia, não tem muito controle do processo. Elas focam no pós-produção. Produzir com temperatura A ou B, tudo bem. E o desempenho do processo?
E alguns dos ensaios são destrutivos. Eu não posso ficar testando todos os vidros que eu produzo. Eu vou fazer um teste ali que é destrutivo e com base nesse resultado, o meu parâmetro vai atender ou não os ensaios de desempenho que a norma determina. Esse ensaio, esse desempenho, na verdade, o ensaio de desempenho, ele como é que ele é feito? Isso é uma coisa que eu não conheço, né? Como que eles são feitos, esses ensaios? Vamos falar do laminado. O laminado ele tem um ensaio que é, vamos dizer assim, o mais rigoroso, que é o impacto de segurança. A gente vai colocar um vidro, como se fosse uma porta, num dispositivo. Aí vai ter ali um pêndulo, que é o impactador, com 50 quilos. Vai ser elevado a 2 alturas diferentes, que vai ser liberado para aquilo que fazer o impacto no vidro. Então, dependendo do comportamento do vidro, ele vai estar aprovado ou reprovado. A ideia desse ensaio é simular uma queda, um acidente de uma pessoa se projetando no vidro, e qual que vai ser o resultado? Que o vidro possa até quebrar, mas não permita que com a pessoa, por exemplo, caia de uma altura, né, perigosa. Então, esse ensaio ele faz essa classificação. E a 7199, que é a norma de construção civil, né, vidros para aplicação na construção civil, ela determina que alguns vidros laminados de segurança tenham que ter a classe 1 de segurança. Então, ele tem que suportar esse impacto de maior severidade. Ah, entendi. Que já é o segundo nível batendo. Bateu, quebrou, mas e o comportamento da quebra? Não pode romper o interlayer. Se romper, tem que ter uma resistência X. Então, tudo isso é ensaio de desempenho para verificar se o vidro vai atender aquela especificação do desempenho de segurança. Perfeito. Outro ensaio, por exemplo, é o de fervura, né, de alta temperatura. A ideia desses ensaios todos é simular ao longo do tempo se o produto vai manter as características que ele precisa ter. Então, a fervura, o vidro vai ficar mergulhado em água fervente por 2 horas. Saiu desse processo, ele vai ser inspecionado, ele não pode ter manchas, delaminação, todo lá um critério visual para poder falar, opa, se ele suportou 2 horas nessa condição severa, em condições normais ele vai ter uma durabilidade aí excelente. Isso mergulhando dentro da água, então assim, se tiver qualquer microfissura ali que possa entrar água ali, ele já com certeza vai poder trazer problemas para você, que vai identificar o que? Olha, o seu processo está falho. Em algum momento está com problema de laminação, o que ao longo do tempo vai te trazer problema. Perfeito. E nessa questão de construção civil, pelo que eu entendi, aí também é uma junção, né? Não só o vidro, mas sim a questão das esquadrias, ou o que é utilizado para prender esse vidro. Porque assim, eu já ouvi falar, já vi, enfim, de caírem placas de vidro de edifícios. Isso também tem uma norma na hora de instalação disso lá, ou essa norma ela vem antes? Na questão do vidro, da cola do vidro para dentro dos caixilhos, né? Ou do perfil. Então, tem toda uma questão de especificação, né? Dependendo do tamanho do vidro, dependendo da aplicação, local, todos esses fatores têm que ser levados em consideração para se montar esse conjunto, né? Porque muitas vezes o vidro cair não é o problema do vidro, às vezes é a instalação, o projeto que foi mal dimensionado, né? Então, tem normas específicas para você trabalhar essa questão de aplicação para você não ter problemas de desempenho. Mas vamos pensar que nesse caso o vidro é o menor dos problemas. Sim, que deve ser o encaixe ali do vidro com alguma outra parte. A gente acompanha bastante ensaios de desempenho no laboratório, né? E o pessoal sempre fala, normalmente a reprovação nesses ensaios, a culpa não é do vidro. O vidro é um mero componente. Mas normalmente a estrutura, o perfil de alumínio, a forma de fixação, né, as guarnições, tudo isso compromete o desempenho da estrutura, do conjunto, né? Porque o vidro, só no momento da quebra, que aí ele vai poder mostrar se ele está atendendo o desempenho para qual ele foi especificado ou não. Bom, você com certeza, com, né, essa técnica toda, você já ouviu falar nessa questão toda de controle, né,
da umidade, controle de temperatura, principalmente no beneficiamento, né? Nos vidros laminados, insulados, acho que são os mais críticos aí, né? Eu acredito até que o laminado seja o mais crítico, porque o processo de laminação ele tem essa necessidade de um controle mais rigoroso. Tanto que as empresas montam uma sala limpa, né? Que é uma sala totalmente com o ambiente controlado. Principalmente até com touca, com tudo, né? Justo, porque qualquer impureza que caia no vidro, às vezes você perde uma peça gigantesca por conta de um pelinho, né? Bem literal. Mas além dessa questão visual, tem a questão de desempenho. Porque se eu não tenho um controle de temperatura e umidade na sala, conforme determinado pelo fabricante do material que eu estou usando, eu posso não atender o resultado de desempenho. Isso compromete a qualidade de um lote dos meus produtos todos fabricados fora daquelas condições ideais. Com certeza. A gente tem alguns clientes que a gente já fez alguns projetos, onde pelo menos a intenção deles é deixar sempre entre 20% e 25% de umidade. Então, umidade muito baixa, né, realmente, e com temperatura controlada até 22 graus ali também. Então, vou falar assim, 22 com 22% com 22 graus é perfeito ali, um valor de referência, que a gente tem trabalhado bastante com alguns clientes nossos, né, que tem conseguido até uma produção melhor, eles acabam perdendo menos esse vidro, né, porque às vezes tem essa impureza, tem algum problema que vai ter que realmente ter um descarte, né? O estudo que a gente buscou também é em torno de 7% mais ou menos, algumas empresas chegam a ter 7% de perda por causa desse tipo de intempéries, né, que acabam acontecendo. Tem um dia de chuva, por exemplo, às vezes você não consegue nem fazer um vidro laminado, se está chovendo, está com 60% na sala, né, de umidade. Então, se controlando... Comprometeu o lote. Exato. Então, você controlando isso, independente se está sol, se está chuva, né, tendo aí uma filtragem também do ar correta, né, para ter essa sala limpa, 100%, a gente conseguiu trazer muitos benefícios para alguns clientes nossos, onde até o retorno desse ROI, que é o retorno desse investimento deles, se paga entre 6 a 8 meses. É muito rápido, né? Porque você tem uma qualidade muito melhor, você tem como apresentar produtividade. E ganho de produtividade, exato. Você deixa de ter perda, chega a ter perda, cai de 7% para 2%, por exemplo, 3%. E assim, é o coração do vidro laminado, né, esse processo, a laminação. É onde nasce o produto em si. Então, o que você vai ganhar? Além disso que você acabou de mencionar, é a segurança. Você vai estar colocando no mercado um produto que atende à norma técnica. Então, dificilmente você vai ter, né, o pós-venda reclamando do seu produto. Isso para a visibilidade da marca também é muito bom. Não, com certeza. Você de repente tem que trocar um lote inteiro que já está instalado por uma fachada, por uma delaminação. Por falta de controle de processo, o custo disso é muito grande. Ah, sim, com certeza. Já chegou a ter clientes que apresentaram, teve que devolver, né, um lote inteiro que chegou na construção porque já estava começando algumas placas com delaminação. Fala, putz, mas se já está começando aqui, imagina depois que instalar. Todo o tempo, né? Então, às vezes o pessoal acaba até devolvendo antes de instalar, mas e o que já foi instalado? Aí o custo é muito mais alto. Maior, porque tem toda uma mão de obra para trocar aquilo, materiais que vão ser desperdiçados, porque não dá para reaproveitar. Então, o controle de processo é a chave, né? Vamos dizer assim, a chave para o sucesso, né? Porque você não vai ter perdas, você vai ter um melhor desempenho interno e a visibilidade de mercado que você vai ter vai ser sempre boa, se você não tiver perdas, devoluções e reclamações, né? E até hoje em dia a gente tem visto muito a questão de acidentes, né? O que, se for um problema vinculado ao seu produto, isso pode ser fatal, dependendo da empresa. Você acaba não tendo só o prejuízo da marca, mas sim o prejuízo financeiro e de uma vida, muitas vezes, né? Pode ter até criminal, né? Sim. Então é muito... A gente fala muito quando a gente trabalha na questão da consultoria, né? A importância de seguir as normas. Parece simples, mas um detalhezinho que você deixa de cumprir do que a norma te exige, num caso de acidente, por exemplo, você pode comprometer o seu processo. Sim. O juiz ele pode entender que o seu produto não atende à norma, mas é só um detalhe.
mas não atende. Pronto. E a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, ela deixa claro, todo fabricante de produto deve fabricar e comercializar produto que atende às normas ABNT. Perfeito. Ponto. Então qualquer coisa que estiver fora da norma, por mais simples que seja, pode comprometer todo o seu processo. Pegando esse gancho da questão de reclamações, né, a gente teve uma empresa que foi processada por conta de um acidente, né? E o juiz determinou perícia no processo produtivo da empresa. Direto no processo produtivo? Direto no processo produtivo. Que era justamente para quê? Você está falando que o seu produto atende à norma. Vamos ver se o seu processo produtivo está sob controle para que isso aconteça. Então o perito foi até essa empresa, verificou todo o processo produtivo e, claro, eles estavam fazendo tudo como determina as normas técnicas. É uma empresa até que tinha certificação, o que reforça com que a empresa, além de fazer aquilo tudo, ela tem esse monitoramento, né, essas auditorias periódicas. E por conta de tudo isso, eles foram absolvidos. E o perito identificou que os processos eram seguidos rigorosamente conforme as especificações técnicas. Então isentou a empresa de uma possível indenização grande, né? Caramba, que interessante. Por isso que é tão importante esse processo produtivo estar 100%, né? Atendendo às exigências técnicas, às normas e os parâmetros que você mesmo determina para o melhor desempenho do seu processo. Porque, que nem a gente mencionou, a norma ela não vai especificar valores. Mas você, como especialista no produto, tem que ir atrás dessa informação junto aos seus fornecedores, né, que são os especialistas no produto que você está beneficiando, e colocar aquilo ali como parâmetros para você controlar o seu processo. Feito isso, a probabilidade de perdas e problemas diminui muito. Não diria que não vai ter problemas. Nenhum processo ele é 100% estável. Mas se você tem um sistema de gestão, tem uma certificação, a tendência é você procurar as causas e implantar ações corretivas, para que aquilo ali não mais apareça no seu processo. Controlo o meu processo, monitoro através de equipamentos, né? Equipamentos de medição e controle. Verifico que esses equipamentos estão calibrados. O estar calibrado não é que o aparelho está bom. Ele apresenta um erro para mais ou para menos. Né? Todo fabricante que mandou calibrar, né, esse equipamento, ele tem que fazer uma análise crítica. Esse erro que tem esse equipamento, ele serve para o meu processo? Eu consigo fazer uma correção? Eu consigo fazer um ajuste? Ou não? Eu tenho que descartar esse aparelho, providenciar um novo que não tenha esse erro. Então esse fator é importante, porque muitas empresas às vezes mandam o equipamento para calibração, volta e acha que está certo. Mas o equipamento foi calibrado, mas você analisou o certificado de calibração? Certificado de calibração nada mais é do que um atestado. Olha, o seu equipamento está nessa condição, com 5, 6, 8, 10% de erro para cima ou para baixo. E além disso, a incerteza de medição da calibração, que tem que ser somada. Então, se tem um erro de 5, a incerteza é 2, eu vou trabalhar com 7 de erro. Para o meu processo, isso é bom ou ruim? Depende. Qual é o parâmetro do seu processo? Para mim tá bom, mas para o seu processo que é mais rigoroso não tá bom. Corrige seu equipamento ou faz o ajuste de compensação, né? Dependendo do tipo de equipamento, você consegue fazer esse trabalho na tabela de correlação. E aí sim você vai estar num ambiente conforme especificado pelo fabricante para você poder processar esse material e ter o desempenho que ele precisa ter no final do processo. Acho que esse ponto é bem importante, porque não é só falar que tem que controlar, mas tem que controlar direito, né? É isso, né? Se controlar com um termômetro de farmácia não vai resolver o problema. Não vai te dar não vai te dar a precisão que você precisa. Precisão ideal para o seu processo. Dentro dessas normas, então, a gente identifica que existem sim, como a gente até já falou, o controle de umidade, mas ainda está um pouco em aberto, digamos assim, qual que é a umidade correta. Existe a obrigatoriedade de você ter controle dos seus parâmetros de processo. Certo. Quais são esses parâmetros?
Aí é importante cada fabricante verificar com o seu fornecedor de produto quais são as especificações ideais para que você processe aquele material e tenha o desempenho que você precisa. Inclusive na armazenagem depois, né? Porque você fez ele, processou, terminou, ele vai ficar um tempo ali, de repente, no armazém. Aquele armazém tá dentro das condições, né? É importante. E às vezes você pode até ter problemas posteriores, reclamações de clientes, que foram ocasionadas por armazenamento inadequado no cliente. Uma erização, por exemplo. Por exemplo, isso já aconteceu em muitos casos, porque você tem todo esse controle produtivo. Esse material vai para o seu estoque sobre controles. Vai para o cliente e o cliente quem é normalmente? A obra, construção civil. Então a obra normalmente é um canteiro de obras. Sim. Então você não tem ali uma condição adequada para armazenamento desse material. O ideal é que esse material chegue na obra no momento da instalação, para ele não ficar muito tempo ali exposto a essas intempéries que a gente tem num canteiro de obras. Perfeito. Muito bom. Tivemos aqui Eduardo Silva dando uma aula aqui pra gente de novo sobre vidros. Muito obrigado, né, sobre as informações, sobre as normas e tudo que fala bastante, né, dessa parte tão importante que é o vidro, que vem crescendo cada vez mais, né, esse segmento. A gente está construindo cada vez mais, a gente vê canteiro de obra para tudo quanto é lado, né, tem muito prédio subindo e o pessoal usando muito vidro hoje em dia para isso, né. Muito obrigado, é um prazer ter você aqui com a gente e obrigado. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre que a gente puder, então, trocar essas figurinhas. É importante divulgar essas informações técnicas para o mercado, né? Acho que todo o segmento ele tem essa questão. Ele nasce, ele vai se profissionalizando, ele vai buscando condições técnicas até ele chegar num nível de excelência. E acho que o vidro está nesse caminho. E a gente pode ajudar muito a chegar nesse nível de excelência, controlando a umidade e a temperatura desses ambientes. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço.